Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Feliz Natal, turma. Bom dia, Fabiana. Vamos ela, usa capela, felizes a rezar. São vários sinos. Chama o povo lá para mim. Alguém, por favor? Fala assim, já como o professor Lázaro já está esperando. Pequenino sino de Belém, ó. Vamos começar a aula. Pete o sino, alegre a cantar. Ana Laura. Arthur. Fabiana, chama o povo lá para mim e fala que estou esperando. Arthur. Augusto César. Danilo Marques. Fabiana está presente. Fernanda. Fernanda. Calma, o povo tá entrando. Usa canhela, usa capela, felizes a rezar. A sambar o sino, sino pequenino. Fabiana. Fernanda, tá Fernanda? Fernanda, tá? Não. Gabriela Garcia. Gabriela Lamonier. Gabriela Lamonier. Giovana de Sena. Giovana Oi, Lopes. bom dia. Oi, Giovana de Sena. Giovana Lopes. Isadora. Aí, Isadora, acho que tá aí, tá? Isadora tá ali. João Ricardo? João Ricardo? Mentira! Mentira que o João Ricardo tá ali. Júlia Rangel. Mami, você passou eu? Não, ainda tô na Júlia. Júlia Rangel. Tá ali? Júlia Rangel tá ali. Mãe, eu cheguei e já tinha falado meu nome, mas eu tô aqui, Tá. viu? Daqui a pouco eu volto de novo. Lara. Laura da Mata. Laura. Laura, não? Ah, Laura não tá aqui mais, gente. Esqueci. Lívia Maria. Presente. Lívia Maria. Lucas Eufrásio. Presente. Marcele. Ali. Maria Clara. Tá ali. Maria Eduarda. Chegou aí. Maria Eduarda. Presente. Tá aí. Maria Luísa Faria. Maria Luísa. Pedro Batista. Pedro Henrique Rodrigues. Rodrigo. Sofia. Stephanie. Vanessa. Presente a mim. Oi, Vanessa. Vinícius. Duarte. Vinícius. Ó, o Vinícius aí, o Vinícius. Vitória. Camila. Vitória Camila. Não? Vitória Maria. Quem que eu já chamei aqui e eu não tinha colocado presença? Eu, Ami. Augusto. Então, vou começar de novo. Então, Ana Laura chegou. Arthur chegou? Presente. Arthur chegou? Não. Não, Arthur chegou. Arthur chegou. Augusto chegou. Danilo não chega. Fernanda. Chegou, Fernanda? Não, né? Não. Gabriela Garcia. Chegou? Não. Gabriela Monier. Chegou? Também não. Giovana de Sena está aqui. Giovana Lopes. Chegou? Não? Não. Opa. Ctrl Z. Gabriela Lamonier não chegou. A Isadora tá. A Lara chegou? Lara chegou? Não. A Laura não tem. Maria Luísa chegou?
Maria Luísa? Não. Não. Tô aqui, Ami. Ah, tá. Desculpa. É porque não aparece. Engraçado. O Pedro Batista chegou? Não. Pedro Henrique não vem. Rodrigo não vem. Sofia chegou, não chegou? Chegou. Stephanie. Stephanie chegou? Não, né? Stephanie chegou, não. 18 participantes. Stephanie. Não, né? Nenhuma das Vitórias chegou, não, né? Não, né? Então, bom dia para vocês! Bom dia. Bom dia, terceiro ano. Então, é o seguinte, hoje nós vamos falar de um outro filósofo, né? Que é muito importante para vocês, né? Não está na nossa apostila, inclusive, para a aula de hoje, para a tarefa de hoje, eu usei os exercícios, para a tarefa de hoje, eu usei os exercícios do segundo ano. Então, está lá em PDF, tanto no seu P+, HD virtual, tanto também lá no meu Classroom, tá? Eu coloquei lá anexado para vocês, tá? Alguma dúvida sobre o que vocês têm que fazer? Os exercícios que você tem que fazer? Os exercícios que você tem que fazer é da nossa amiga Simone de Beauvoir, que eu vou cobrar algumas questões da prova, porque foi quarta-feira que eu dei ela, e essa semana, né, o de hoje, na realidade, né, dessa semana, não, de hoje, o Zygmunt Bauman. Alguém já ouviu falar do Zygmunt Bauman? Alguém já ouviu falar sobre esse filósofo? Que também é sociólogo? Deixa eu ver. Sim. Fabiana, sim. Sim. Maria Clara já, Maria Eduarda já. Então ele é um filósofo, ele é um bom filósofo para te esperar, né? Dentro de um Enem. Primeira coisa, o que é isso aqui? O que é isso aqui que eu estou na minha mão? Deixa eu ver. O que é isso aqui? Alguém? Eu quero participação, tá? Por favor, liga o microfone, se puder, conversar, falar, porque não tem como eu olhar no bate-papo. O que é isso aqui, ó? Opa, o que é isso aqui? Alguém pode falar para mim? Credo, gente, ninguém pode participar. Na última aula, gente. Vamos lá, gente. Me ajuda, por favor. Participa comigo. Maria! Clara! O que é isso aqui que eu estou segurando na minha mão, ó? É um gelo. Um gelo. Me descreve um gelo. Na geladeira. Até então. Ele é algo sólido. Sólido, né? Quando você tira o gelo da geladeira, né, e coloca num copo ou em alguma coisa, o que ele está começando a fazer agora? Olha lá, ele está passando, ele está mudando o seu estado. Qual o estado que ele está passando, Maria? De sólido para líquido. Ah, que legal. Mas eu te faço uma pergunta. A matéria, desculpa, matéria que muda. A essência é a mesma? A essência não muda. A essência continua sendo o quê? Água. A essência continua sendo água. A mesma coisa que Bauman vai interpretar a nossa sociedade. A nossa sociedade, ela passou por uma transformação. Ela passou do estado líquido. Desculpa, falei errado. Ela passa do seu estado sólido para o estado líquido. Mas quem provoca esse derretimento, tá? Então, antes da gente falar um pouco sobre Bauman, né? Sobre a teoria da sociedade líquida, que é a nossa sociedade, vamos falar um pouco sobre Zygmunt Bauman. Então, ó, ele é um judeu, filósofo, sociólogo polonês, morreu recentemente, um ano retrasado, não, 2017. Foi um ano retrasadão. Publicou mais de 50 obras, autor pessimista em relação à pós-modernidade, termo que abandona depois. Então, ele é pessimista mesmo, porque ele não vai dar uma solução para a gente sair desse estado líquido.
né? Ele fala que há uma possibilidade. Só que para acontecer a mudança, a transformação, a causa, né, para essa transformação dependeria da gente. Só que a gente está tão acostumado nessa sociedade líquida, né, que a gente não vai querer mudar. E se a gente quiser mudar, aí a sociedade teria que mudar. Só que a sociedade vai querer mudar? Não, não vai. Então, por isso que eu falo, ele é pessimista, né, nessa relação da pós-modernidade. Primeira coisa, né? Outra coisa, crítico do capitalismo e das relações sociais advindas do mesmo. Crítico do capitalismo e dessas relações sociais, como o Estado, né? Como todas as instituições que detêm poder. Eu cortei o Bauman, cortei algumas partes da aula do Bauman. Por que eu cortei? Porque a aula completa é a aula do segundo ano. E aí eu quero já chegar nesse conceito concreto de pós-modernidade e modernidade. Primeira coisa, para Bauman, eu posso usar a palavra pós-modernidade? Vocês que já estudaram Bauman, eu posso usar o conceito modernidade e pós-modernidade? No primeiro momento, do estudo de Bauman, ele usava o termo modernidade e pós-modernidade. Só que ele percebeu que, se ele falar que isso aqui é a modernidade, né? Isso aqui, esse gelo é a modernidade, e essa aguinha aqui é a pós-modernidade, ele pensaria de maneira errada. Porque quando você supõe que existe um pós, é que houve um término de alguma coisa, não foi, Maria? Foi. O pós indica término. E aí o Bauman está querendo dizer que não houve término na modernidade. A modernidade, ela continuou sendo a mesma, como a água aqui. Entendeu? A água é a modernidade. Só que ela mudou somente de estado. O estado sólido, né, para o estado líquido. Então, no primeiro momento, é errado falar em modernidade e pós-modernidade? Não. E quando o Bauman reinterpreta a modernidade, é errado eu dizer modernidade e pós-modernidade? Sim, é errado. Então, qual que é a nomenclatura que o Bauman vai usar? E nós vamos trocar de modernidade e pós-modernidade para, agora, modernidade sólida para modernidade líquida. Tá claro isso? Pelo menos fala sim. Desliga e fala sim, tá claro? Acho que tá, né? Tá claro? Tá claro. Então, antes, Bauman interpretava, dividia a sociedade em modernidade e pós-modernidade. Depois ele percebeu que a essência modernidade continuou sendo a mesma, igual a essência disso aqui, ó. A essência desse gelo continuou sendo o mesmo. Ele derreteu, mudou de quê? De estado físico. Só que a essência continuou sendo a mesma, modernidade, tá? E aí ele vai trocar os nomes de aquilo que era modernidade, ele chama de modernidade o quê? Maria Clara? Modernidade o quê? Ó, não, a modernidade ele chamou de sólido. Aí o pós-modernidade, vamos tirar essa palavra pós-modernidade e vamos chamar essa sociedade, essa modernidade de líquida. De líquida. Tá claro ou não? Então, antes, a modernidade era sólida. E hoje, a nossa modernidade é líquida. Oh, mas por que não posso usar a palavra pós? Porque pós indica término. E a modernidade não teve um término. Ela só mudou as formas de ver, de ser, de agir. Tá claro? Então, primeira coisa, deixa eu diminuir aqui uma coisa aqui para eu conseguir ler. Ô Maria, você pode me ajudar na leitura hoje, por favor? Sério? Tá bom. Desde o começo ali? Obra O Mal-Estar na Sociedade Pós-Moderna. Começa a descrever a modernidade sólida e líquida, mas não com esses termos. O título do livro parodia o ensaio de Freud, O Mal-Estar na Civilização. Para Freud, é Freud ou Freud?
Para Freud, o mal-estar é gerado, pois o homem tem que colocar limites nos seus desejos, em troca de mais segurança ante a agressividade do mundo e dos seus vizinhos. Para Bauman, a pós-modernidade caracteriza-se, ao contrário, pela desregulamentação da vida e da sem regulamentação, leis e normas. Os seres privilegiam sua liberdade individual, trocam sua segurança por mais felicidade. Esse mal-estar, título da obra, provém de uma liberdade que busca incessantemente prazer, dada a pouca segurança individual. Resumindo, ele critica o livro de Freud, porque Freud, no seu livro Mal-Estar da Civilização, ele falava que o mal-estar causado pela civilização era porque o ser humano era privado dos seus desejos, das suas vontades, das suas escolhas. Por quem que ele era privado? Pelo Estado. E o Bauman percebeu que não, está errado, por isso que ele parodia, ele critica, ele zoa, né, entre aspas, a nossa linguagem. Ele zoa o mal-estar da civilização, chamando agora ele de o mal-estar, não da civilização, mas o mal-estar, né, da sociedade pós-moderna. E qual que é o problema da sociedade pós-moderna? O homem agora está nem aí para a lei. O homem está nem aí para a norma. O homem só pensa em si. Né? O homem, ele sentiu o gosto de ser livre. Tá? E nessa busca, né, nesse desejo, né, desculpa, falei errado, nessa identidade de liberdade que ele tem, eu sou livre. Aí, né, como eu sou livre, eu me sinto livre, eu vou buscar mais o quê? Vou buscar mais liberdade, vou buscar mais desejo, vou buscar mais cumprir minha vontade. E aí, eu tô nem aí preocupado com a minha segurança. Então, para Freud, o homem se preocupava em manter-se seguro. Para ele manter-se seguro, né, sendo cuidado, ele tinha que abrir mão dos seus desejos. E o Bauman fala que nessa sociedade na qual nós vivemos está diferente. Por que é diferente? Por que está diferente? Porque o homem ele não está se preocupando mais com essa segurança, né, que ele tinha, essa privação que ele tinha. Não, o homem está nem aí para a segurança. O homem quer viver a sua vida. O homem quer viver as suas vontades. Então, ele vai fazer um retrato, ele vai mostrar um retrato da modernidade antes do capitalismo e a sociedade pós-moderna. Na característica do Estado, tá? Na característica do Estado da modernidade, reinava-se, né? É o que o Freud entendia, né? Reinava-se a paz, a ordem, a tranquilidade. Quem dominava isso? O Estado dominava o homem, controlava o homem, controlava os instintos do homem. Não só a sociedade-Estado, mas a sociedade-religião, a outros tipos de instituições, a família. Então, né, antes dessa sociedade pós-moderna na qual nós vivemos, antes, na sociedade moderna, reinava-se a paz, o sossego, a tranquilidade. Tá? E o Estado era a aposta que a sociedade tinha para controlar essa paz. Né? E agora, como é o retrato da nossa sociedade pós-moderna? O povo está nem aí para o Estado, não vê o Estado mais como promotor da ordem, da paz, né? Tá nem aí. O ser humano, ele se torna aventureiro, ele quer buscar os seus desejos, ele quer sentir a sensação, né? Ele quer perceber, ele quer mostrar que ele é livre. Só que ele alimenta dentro dele uma falsa liberdade. O ser humano da nossa pós-modernidade, ele é um falso livre, tá? Se para o nosso filósofo Sartre, o Sartre dizia o homem está condenado a ser livre, para Bauman o homem não está mais condenado a ser livre. O homem, ele busca prazer. Tá, então, primeiro momento, em relação ao Estado. Antes, na modernidade, o Estado era o detector da paz, da ordem. Hoje, o homem está nem aí para o Estado. O homem não vê, não dá mais crédito para o Estado. O homem se alimenta de uma falsa liberdade. Né? Por que falsa liberdade? Porque o capitalismo pregou que ser livre é consumir. Nós vamos falar isso. Ser feliz é consumir.
ser feliz é ter e não ser, tá? Então, agora, ele vai fazer um retrato da característica da identidade do indivíduo. Como era o indivíduo na modernidade? Lembrando que a gente não está usando nem o líquido e nem o sólido ainda. Como era o homem na modernidade, entre aspas, sólida? O homem tinha um projeto de vida. O homem sonhava, o homem projetava, né? O homem entrava na sua profissão e ali ele ia galgando até chegar a ser gerente, até chegar a ser patrão. Quer dizer, o homem tinha um foco na vida, na modernidade, tá? Existia uma estabilidade tanto no emprego, tanto no relacionamento. Não era isso? Era. Bauman via desse jeito. E é isso mesmo. E agora, como é o homem da sociedade pós-moderna, da sociedade líquida? Não tem vínculos, não tem vínculo com ninguém. Eu não tenho vínculo com ninguém, na realidade. Outra coisa, marcado pela incerteza. Eu não sei se hoje eu estou no colégio de aplicação. Eu não sei se amanhã eu vou estar no colégio de aplicação mais. Então, quer dizer, alimenta-se nesse homem, né, da pós-modernidade, o sentido de quê? Né? O sentimento de quê? De incerteza. Tá? Nessa sociedade pós-moderna, não mais predomina não mais predomina o dom, né? Igual o homem lá, né? Ele começava no emprego, né? Ou ele casava, ou ele namorava uma pessoa e já sabia que com ela ele ia casar. Ele começava o emprego e ele galgava, né? Ele era instável e ele tinha um ideal de vida de ser patrão ou de ser gerente. E hoje? Hoje o patrão não preocupa e ninguém mais se preocupa se você tem dom para dar aula, se você tem dom para ser dentista, se você tem dom para ser médico, se você tem o dom para ser um entregador de sanduíche. Ninguém preocupa se você tem dom. O povo, né? O que predomina nessa sociedade é a sorte, não mais o dom. Tá? Ele fala que neste mundo na qual nós vivemos, né? Esse mundo incerto, esse mundo de devir, de mobilidade, né? O status social, né? O reconhecimento, a autoestima, né? Que nós tínhamos. Ele é rico. Nossa, ele é professor. Nossa, ela é linda. Nossa, ela é famosa. Esse status social, ela pode se perder de um dia para a noite. E você pode ver mesmo, acontece isso frequentemente. A pessoa que era conhecida, que era famosa, de um dia para a noite, ela caiu, ela se perdeu. Então, no mercado de trabalho, hoje eu contrato uma pessoa, amanhã eu demito ela. Hoje eu estou no colégio, amanhã eu não posso estar no colégio mais, eu posso ser demitido a qualquer momento. Tanto no Joaquim Rodarte, tanto na escola pública, tanto na escola particular, tanto na federal. Então, não tem mais essa estabilidade, tá? E no relacionamento afetivo, sexual? É aí que não tem mesmo. Aí que não tem segurança mais. Porque esse homem da pós-modernidade, ele se preocupa com o quê? Eu me preocupo em ter, em me mostrar, em ser. Não é ter a garantia de vida para uma pós, né? Uma pós-aposentadoria, né? Uma estabilidade financeira, não. Né? Nessa sociedade pós-moderna, nós podemos resumir a sociedade pós-moderna com aquela frase, carpe diem, viva intensamente seu dia, faça tudo o que lhe der prazer. É isso o retrato da pós-modernidade. Então, como é a vida do homem da pós-modernidade? Tudo pode ser feito, vamos fazer tudo. Nada é permanente, não tem vínculo, os laços são dissimulados, eu faço um acordo com você, amanhã eu desfaço. Eu começo a namorar você hoje e amanhã eu lhe traio. As identidades se tornam máscaras e se perde a história da vida. Quer dizer, você não tem mais uma pessoa na qual você pode se inspirar, né? Um filósofo, né? Ou um pai, um avô, né? Nessa sociedade na qual nós vemos, né? Uma pessoa da sua família que você fala assim, nossa, você hoje vê. Mas agora a pergunta é, como seus filhos vão ver você? Como seus filhos vão ver os seus avós? Né? Como seus filhos vão ver os seus pais? Né? Porque na sociedade líquida, né,
Você pode ver as famílias da sociedade líquida está toda desestruturada. Então, como uma criança que vai nascer vai olhar para essa sociedade, vai olhar para a família e vai falar assim, nossa, eu tenho orgulho de ter um pai, eu tenho orgulho de ter a mãe, sendo que o pai e a mãe abandonam a criança. Como que? Né? Não tem vínculo com nada. Nada tem vínculo mais. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Né? Então, resumindo, como vive o ser humano na pós-modernidade? Então, na pós-modernidade, a liberdade individual se perde pela crise do mercado. Há uma criminalização da pobreza, todo pobre que você vê na rua é criminoso, todo negro que você vê na rua é bandido, tá? O mercantilismo dos espaços culturais. Então, o espaço que era para ser cultural, né, se torna um espaço para você ganhar dinheiro. Com isso, a sociedade e a vida se caracterizam. Então, resumindo, o que é a nossa vida nessa sociedade pós-moderna? Rápida, temporária, né? O ser humano é incapaz de manter uma relação e manter até a sua própria física. Falando por mim, Wesley, que eu não consigo manter a minha forma. Eu não consigo manter meu corpo. Olha para você ver, já engordei, já emagreci, já engordei, já emagreci, já engordei, já emagreci, agora emagreci de novo. Mas eu tendo a engordar. Por quê? Porque na sociedade nada é fixo, nada é para sempre. Né? Então, com esse excesso de movimentação, né, de informação, isso é prejudicial ao ser. Né? Por quê? Porque o homem, ele se encontra, a mulher se encontra em uma constante insatisfação. Tanto do seu corpo, tanto da sua alma, uma satisfação com as relações que ele tem. Quer dizer, o homem vive em uma total insegurança. Tá? O homem vive numa total insegurança. O homem quer ser livre, sim. Quem domina essa liberdade do homem, segundo Bauman? O capitalismo, o mercantilismo. Quem domina essa liberdade do homem? O comércio. Tá? Então, Maria, o que é essa modernidade líquida, agora baseada na obra Modernidade Líquida? Tá? O que é essa modernidade líquida? Você pode ler para mim? O que é a modernidade líquida, baseada na obra Modernidade Líquida? Caracteriza como o mundo imediato em que vivemos, veloz e fluido, que aquele modernidade que possui verdades sólidas. Aqui, ó, já derreteu o nosso mundo. Eu não afirmo mais o mundo, por quê? Porque ele derreteu, ó. Ele não é mais conciso. Né? E nesse curso, nesse devir, nessa transformação, nessa mudança na qual nós vivemos o tempo todo, eu não posso afirmar quem é esse mundo mais. Por quê? Porque ele está em constante transformação. Né? Continua para mim. Ele, mundo moderno, não se afirma o que é, pois está em curso, devir. É a continuidade da modernidade. Não pode ser chamado de pós, porque pós supõe um depois, como se antes houvesse chegado ao fim. É a contemporaneidade. Então agora ele vai explicar por que eu não posso chamar o mundo mais. Ele percebeu o erro dele, de moderno e pós-moderno. Por quê? Porque tudo que é no momento agora, né, é. Só que não pode, dentro da sociedade, não poderia ter terminado a modernidade. Não, ela só continuou. Só que ela continuou com outras características. Então, a modernidade não morreu. A modernidade não acabou. Tá? A modernidade não acabou. E aí, quando ele usa essa palavra sólido, né? Sólido. Por que era sólido? Porque era firme, era consistente. Ninguém derretia. Né? Todas as leis, todas as normas, o Estado, a igreja, a religião, todas essas instituições tinham ali suas normas, suas regras e ninguém batia de frente. Só que o ser humano, né, depois de várias características que nós vamos apontar, né, apontar, vai falar que essa modernidade aqui, ela se desfez, né? Ela derreteu. Então, por que eu não posso chamar agora a sociedade de moderna e pós-moderna? Porque pós associa a palavra com depois. Então, para ter depois, alguma coisa acabou para esse depois começar. Então, resumindo, a matéria mudou? Sim, a matéria... Desculpa, eu até mudei errado.
eu escrevi aqui errado. A substância mudou? Não, a substância não mudou. O que é a substância? A modernidade. O que mudou, então, Maria Clara? Mudou somente, né? Mudou somente a característica, o formato dessa sociedade, tá? Então, nessa nossa sociedade, essa sociedade líquida, imediata, não há novas estruturas. Não há. Não há. Você não confia mais no Estado, você não confia mais na religião, você não confia mais na sua família, você não confia mais no mercado, você não confia em ninguém, porque nada é consistente. Nada é consistente. E aí, ele vai fazer uma história, ele vai partir da história, né? A partir da história, ele vai perceber que a modernidade, né? A primeira modernidade, ela foi derretida pelo iluminismo. Então, antes, qual era a estrutura social que tinha? A estrutura monárquica. Quem foi o causador do derretimento dessa estrutura da modernidade? Foi o iluminismo. O que o iluminismo tinha como os ideais? Os ideais da Revolução Francesa. O homem se liberta. E agora? E agora? Qual foi os motivos que fez a nossa modernidade de agora se derreter? Quem foi o causador desse derretimento aqui? Ó? Ele vai falar, não tem um fato histórico, conciso, mas ele vai falar, ó, o Muro de Berlim, né? Fim das utopias, a crise da nossa democracia representativa, ninguém confia mais no poder, ninguém confia mais nos governantes, ninguém confia mais em político. Incapacidade do mercado em lidar com desigualdade, vivemos na globalização, latente individualização, avanço na tecnologia e no suporte de comunicação, nós seguimos o capitalismo, dificuldade de manter uma identidade, acreditar que essas instituições sociais na qual nós acreditávamos, colocávamos fé, acreditávamos, elas não servem mais para nada. Então, qual foi a causa do derretimento? Quem foi aqueles, né, que derreteram as normas, as regras da nossa sociedade? O capitalismo, né? As próprias instituições, né? Tem várias características, né? Vários fatos e fatores que foram os causadores do derretimento para a gente viver nessa sociedade líquida aqui, ó. Porque nessa sociedade líquida ela não é forte, né? Ela literalmente ela é líquida, ela é como que eu posso dizer? Ela é fluida. Se eu jogar aqui, acaba. Se jogar aqui no chão, daqui a pouco seca o chão. Né? Não necessariamente eu vou lá secar, mas ela seca por conta própria. Passa, tá vendo? Passou. Então, neste mundo em que vivemos, nessa sociedade que vivemos, quem vai dominar? Ele vai falar, quem vai dominar é o consumo. Quem vai dominar é o mercado. Quem vai dominar é o sistema capitalista. E aí, né, já que o ser humano vive nessa falsa liberdade, o mercado vai colocar em nossa cabeça que o que é mais importante, Maria? É ter roupa, ter marca, ter o carro, ter a casa, ter o celular do ano, ou o importante é ser, Maria? O importante, Maria, o importante, Pedro, é você ter. É você ter. E aí, quando eu tenho a casa do ano, quando eu tenho um carro do ano, quando eu tenho o iPhone do ano, quando eu tenho tudo do ano, eu tenho até o meu copinho do ano, que ele é mega tecnológico, aí eu me sinto bem. Aí eu mostro para vocês que eu sou feliz. Só que é uma falsa felicidade, porque a felicidade, que é o amor, a amizade, o prazer da vida, o companheirismo, a autoestima, isso não vende. O comércio não consegue vender. Então, já que não vende, então eu vou vender uma falsa verdade para vocês. Então, como eu vendo essa falsa verdade? Através das marcas, tá? Então, as marcas, né? As marcas, ela tem essa capacidade de quê? De consumir. Você precisa consumir para você se encaixar nessa sociedade. Eu preciso consumir, eu preciso ter a marca do ano, o carro do ano, o celular do ano, para eu ser, né? Para eu me enquadrar nessa sociedade que tudo passa, né? Então, qual a identidade do ser humano? Na sólida, era autoconstruída. Eu, Asley, construí a minha identidade, né? Eu construí a minha identidade, o meu nome, né? Para durar. Né?
Porque aí o Wesley começava como estagiário, depois ele começava como o supervisor, depois ele era gerente, depois ele era patrão. Então, era uma autoconstrução que você fazia. E qual é a nossa identidade de hoje? Ela é facilmente montada e desmontada. Você monta e você desmonta. É como se você pegasse uma máscara, colocasse a máscara, sou o Wesley. Tirasse a máscara, não sou o Wesley. Quem é esse Wesley aqui? É o Wesley da solidão. É o Wesley que não está na frente de todo mundo. Tá? Então, essa identidade que a sociedade líquida nos mostra, que nós temos que seguir, que é facilmente montada e desmontada, ela tende para um final feliz ou um final infeliz? Ela tende para um final infeliz. Então, o que acontece nessa sociedade líquida? O Estado perde a sua força, privatiza tudo. Então, para que Estado? Para que ser do Estado, privatiza que é melhor. Crise da democracia, ninguém mais confia nos políticos. Né? Aumenta a desigualdade. Por que aumenta a desigualdade? Porque esse mundo é um mundo incerto. Eu não sei se eu estarei trabalhando amanhã. Então, hoje eu estou trabalhando, amanhã eu estou desempregado. Então, minha classe social cai. Não existe mais o conceito daquele proletariado, daquele que vai lá e trabalhar. Não. Qual o conceito que nós temos hoje? O precariado. Né? É a pessoa que estuda, né, se forma, mas ela não se enquadra no perfil mais da onde ela se formou. Então, ela é um advogado, ela vai trabalhar como professor. Por quê? Porque não tem lugar para ela no mercado de trabalho. Porque tudo é incerto. Tá? Os vínculos humanos se rompem facilmente. O ser humano não olha para o outro com simpatia, com empatia, mas com apatia. É o olhar o mendigo lá, caído no chão e tô nem aí para ele. Tá? Essa tecnologia, essa facilidade da comunicação fez com que os nossos relacionamentos se tornassem o quê? Se tornassem uma conexão e não mais relacionamento. Então, os relacionamentos são chamados de conexão. Então, hoje eu conecto, entre aspas, vou falar uma palavra errada. Hoje eu conecto com a Maria Clara, né? Aí, o que é conectar? Meio que no sentido pejorativo de sexual mesmo. Hoje eu vou ficar com a Maria Clara. Mas a Maria Clara, para mim, não me basta. Então, a Maria Clara, eu vou jogar a Maria Clara no lixo e vou pegar a Fernanda. Não, eu não quero a Fernanda mais. Não, vou pegar a Fernanda e vou jogar ela no lixo. Agora eu vou conectar com outra pessoa. Vou conectar com a Vanessa agora. Não, a Vanessa também não quero mais. Vou desconectar com a Vanessa e vou conectar. Tá vendo? Então, é isso, é o retrato da nossa sociedade. Então, o que vai acontecer com a nossa sociedade? Quem poderá nos salvar? Quem poderá nos salvar dessa sociedade? Aí ele vai falar, opa, somente o homem. Somente o homem tem a capacidade de se autoconstruir. Né? Quem pode salvar? Quem pode salvar dessa sociedade líquida? Somente o homem. Somente o homem pode salvar. E aí ele vai falar que existem dois tipos de ser humano. É o ser humano da falsidade, né? É o ser humano da sociedade líquida mesmo, que acha que ele é livre, só que ele experimenta essa falsa liberdade. Ele não tem autonomia, ele é subordinado por todos e pelo consumismo. Ele é o culpado por estar nessa vida, né? Por estar desempregado, por estar na pobreza, por ter depressão, por ser dependente de drogas. Porque a dependência de drogas é um refúgio dessa vida na qual ele escolheu estar. Porque ele escolheu estar nessa vida, nessa falsa liberdade, de achar que eu comprei um iPhone e vou ser melhor do que o outro. Né? Ele pertence à massa, né? Ele é uma sociedade massa, ele ilude. Nossa, gente, eu comprei uma camisa da Dudalina. Nossa, eu estou iludido. Então, agora eu vou frequentar em Formiga só os lugares de pessoas ricas. Para as pessoas ricas me incluírem. Me incluírem por quê? Porque eu tenho uma Dudalina. Então, esses homens, na realidade, eles se encontram resumindo, né? O destino infeliz, eles se encontram na solidão. Né? Eles estão perdidos. E existe outro tipo de homem, que é a elite extraterritorial. Como se ele fosse um extraterrestre neste mundo, tá? Ele não tem relação com ninguém, ele não deixa com que o Estado intervenha em seus negócios, ele é o nômade social. Para finalizar, qual é a possibilidade de libertação? Quem pode se libertar? Quem pode se libertar? Somente nós. Como? Fazendo a passagem do normal para o extraterritorial. Só que você não vai conseguir fazer isso.
E aí ele vai falar assim, então quem pode nos salvar?